Oi, Nath. Gente, deixa eu só organizar algumas coisas aqui. Aí eu já começo. Então, hoje, né, Sexta-feira Santa, estamos com um projeto para falar sobre a data. Oi, Marcelo, tudo bom? Nath. Deixa eu responder aqui. Então, estamos com um projeto para falar sobre a Sexta-feira Santa. Me achei aqui. E hoje a proposta é para falar sobre o Getsemane. Eu tô só terminando de arrumar umas coisas aqui, gente, para deixar público. Senão o pessoal da igreja não consegue ver. E como é que vocês estão? Como é que tá de quarentena aí? Aqui, achei. Pronto, tá público. Agora eu vou só mandar o link. Vocês sabem, né? Minha primeira live, gente. Estou aqui nervosa também. Olha, gente. Pronto. Acho que agora já deu tudo certo. Então vamos lá. Cadê? Chegamos. Tá. Gente, então vamos lá. Boa noite. Estamos aqui. Sexta-feira Santa, né? Feriado, emendado por causa do coronavírus. E a igreja, né? A nossa igreja tá com uma proposta de falar sobre essa data. Minha tia, é engraçado. De falar sobre essa data. E aí, hoje a gente vai começar com a passagem do Getsemane. Tá descrita nos 4 evangelhos. A gente tá usando Mateus como base, mas hoje a gente vai pegar um pouquinho de cada um, tá? Eu queria que vocês falassem pra mim como é que tá o som, se tá bom. Dá pra ouvir direito? Eu vou esperar vocês responderem. Pra continuar falando, porque não tem sentido, né? Tá bom o som? Alguém? Tá bom. Ah, beleza, entendi aqui. Então, gente, vamos falar, né? Vou dar primeiro o panorama geral da passagem, depois a gente queria conversar 2 coisas com vocês. A primeira é que... Obrigada, pai, irmã. Obrigada. Para falar sobre o Getsemane, a gente precisa começar a falar sobre o contexto histórico, né? Do que foi, por que eles estavam reunidos. Então, eu queria voltar um pouco antes para falar sobre a Páscoa judaica, que era um costume, uma tradição do povo judeu desde o Êxodo. Então, a primeira vez que a gente tem o relato sobre a Páscoa está em Êxodo 12, que é quando eles vão fazer a saída do Egito. De Êxodo 12 até o tempo de Jesus, eles comemoravam a Páscoa, e aí tinha lá, eram 7 dias, cada dia eles comiam uma coisa diferente, tinha as ervas amargas, o pão sem fermento, o cordeiro, que era para representar a saída deles do Egito. Então, algo que sempre foi muito prezado, tanto no Antigo Testamento e na renovação da aliança com Cristo, foi o trazer à memória, a lembrança. Então, em Lucas capítulo 22, versículo 19, Jesus está lá durante a ceia e ele começa a servir as pessoas, e aí ele fala a frase, né, icônica: fazei todas as vezes em memória de mim, ou façam isso continuamente lembrando de mim.
porque o intuito era que a gente não perdesse a essência do que estava acontecendo. Jesus, sendo Deus, e o próprio Deus no Antigo Testamento, sabia que a mente humana ela é falha e a gente tem uma memória muito curta. Então, a gente esquece muito fácil das coisas. Daí, ele diz para nós fazermos isso, fazermos a ceia, nós comemorarmos a Páscoa uma vez por ano, ou que seja, toda vez que a gente se reunir, a gente ter alguma coisa que seja para lembrar. Então, Jesus, sendo judeu, um bom judeu, ele chama os seus discípulos e eles vão para uma casa para comemorar a Páscoa. E, se a gente pega, né, em todos os evangelhos tem essa passagem. E João vai trazer mais detalhadamente. Então, aquela passagem famosa que fala, não turbe o vosso coração, creia em Deus, na casa do meu pai há muitas moradas. Quando Jesus diz sobre a videira, né, João capítulo 15, capítulo 14 e capítulo 15, é a conversa da ceia. Então, ali Jesus está dando as últimas instruções para os discípulos sobre o que ia acontecer depois da sua partida, depois da crucificação e ressurreição. Então, tá todo mundo ali e era costume da época ter um servo, porque como eles andavam de sandálias e não tinha asfalto na época, era muito comum ter um servo para limpar os pés das pessoas, para não sujar a casa inteira. Só que naquela ocasião não tinha esse servo e... licença poética agora, tá? Talvez um ficasse esperando o outro para saber quem que ia lavar o pé do outro, se cada um ia lavar o seu pé. E a gente tem mais um momento icônico da religião cristã, que é o lava-pés, que está descrito dentre outras passagens, em João capítulo 13. E Jesus, sendo o maior de todos, sendo o mestre, sendo o... Pai, Senhor, Molair, sendo o top, ele pega a bacia e ele lava os pés dos discípulos. Isso tem um significado, né? Depois Jesus vai falar sobre isso também, sobre a questão do servir. Então, a gente entende que algo que Jesus sempre prezou no seu ministério foi o serviço, foi estar disponível às pessoas. E agora ele mostra isso na prática, assumindo a postura que naquela época seria para um servo. E aí eles começam a conversar e tudo mais. E aí a gente entra no Getsemane mesmo. Depois que eles ceiam, eles vão para o jardim, que ficava ali perto, eu acho, não sei, no Monte das Oliveiras. O nome desse jardim era Getsemane, o que faz todo sentido, porque Getsemane significa lugar de prensar azeitonas. Então, ficava perto do Monte das Oliveiras, acaba fazendo bastante sentido. E ele vai orar, ele sabe que a hora do sacrifício se aproxima. Ele já sabe, ele já falou com Judas, ele já disse que alguém iria traí-lo. Ele já falou para Judas, olha, o que você tem que fazer, vai e faz. Então Jesus estava muito consciente, muito seguro daquilo que o esperava. E ele chama alguns amigos para ficar com ele. Aqui a gente, vai entrar no primeiro ponto que eu disse que eu queria conversar com vocês hoje. Jesus chama 3 dos melhores amigos para orar com ele, para ficar lá com ele, para passar aquele momento de angústia com ele, e eles dormem. Então alguns discípulos, todos os discípulos estão orando, Jesus vai um pouco mais para frente e chama algumas pessoas para ir com ele. E essas pessoas que ele acha que ele pode contar, essas pessoas que ele já tinha servido antes, né? A gente vem na cronologia da história, então ele já tinha feito milagres, já tinha ensinado, já tinha lavado os pés, já tinha proporcionado a ceia.
E agora era o momento exato para as pessoas retribuírem aquilo que ele teria feito, que ele tinha feito. E os discípulos não conseguem, né, não aguentam ficar acordados e dormem. Aqui também a gente tem outra frase icônica, que é até usada de forma meio errada, quando Jesus fala que o espírito é forte, mas a carne é fraca. Né? E a gente tem diversas interpretações mundo afora sobre esse versículo, mas Jesus está falando especificamente do sono. A carne dos discípulos estava fraca, eles estavam dormindo e não conseguiram ficar com Jesus. Então, nesse momento, a gente acaba se familiarizando. Eu vejo que a gente pode se familiarizar bastante com o Cristo. Né? Existem momentos em que a gente vê mais e menos a divindade de Jesus de forma ativa, né? Nos milagres a gente consegue perceber Jesus bem ativo na questão divina, poder, glória e etc, etc. Mas no momento do Getsemane a gente vê um Jesus humano, a gente vê o Cristo de verdade como o ser humano e como nós também pediu ajuda aos amigos, aqueles que ele tinha mais próximo, e ele não teve ajuda dessas pessoas. E às vezes acontece com a gente também, né? Eu acho que enquanto eu tô falando, vocês já devem ter passado aí, já deve ter passado pela cabeça de vocês algo do tipo. Alguma situação que vocês mesmos já passaram, quando você achava que, agora a pessoa vai me ajudar, e só que não. E parece que a gente se vê sozinho, Jesus se via sozinho. No momento de maior angústia até esse ponto, no momento de maior tristeza da sua caminhada até esse momento, ele busca os amigos e ele não encontra. Então, no capítulo 22 de Lucas, capítulo 22, versículo 43, vai falar que aparece um anjo para consolar Jesus, para confortar Jesus. E eu queria parar e pensar um pouco, refletir um pouco sobre isso com vocês. Às vezes, parece que a gente tá sozinho também, né? Existem momentos, e a gente está falando de um país que está em crise, e de vida humana, e a vida aqui nessa terra, desculpa dizer, mas ela é isso mesmo, ela é tribulação, ela é lutas em cima de lutas, e momentos de alegrias, momentos de refrigério, mas a vida perfeita a gente vai alcançar depois dessa vida, né? O estado de paz transcendental, ela tá além desse mundo. A gente tem momentos de felicidade, de alegria aqui. E Jesus tem a ajuda do anjo lá, né? Vem um anjo e consola Jesus. Fala, né, no versículo que apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Então, calma aí que deu um bugzinho aqui no meu... pronto. Com a gente também acontece, né? A gente crê no Espírito Santo, nessa coisa divina, no transcendental, no eterno, mas muitas vezes, se não a maioria das vezes, quando a gente precisa de ajuda, a gente tem ajuda de outros meios. Aquela pessoa que a gente nem lembrava que existia, acaba ajudando a gente, né, no momento da dificuldade. E isso também é evangelho, isso também é a obra de Cristo. Então, esse momento, né, da sexta-feira, esse momento da Páscoa, ele também serve para a gente lembrar disso. Tudo que a gente faz dentro da religião cristã, no fundo, está unicamente vinculado a lembrar das coisas, lembrar da cruz, lembrar do evangelho, lembrar dos ensinamentos de Cristo. E, especificamente nesse período, nesse final de semana, a gente lembra da morte e ressurreição de Cristo. Então, eu te convido a também lembrar, a trazer à memória quantas vezes, né, nos momentos de luta, de angústia, que quer que seja, não apareceu também alguém que te ajudou, que me ajudou. Às vezes a gente busca em pessoas, em outras pessoas, a gente busca em instituições, a gente busca em líderes,
aquilo que biblicamente Jesus já deixou reservado para nós, aquilo que vem do alto. Então, naquele momento, né, fazendo um paralelo na vida de Cristo, do Jesus homem, com a nossa vida, naquele momento, só algo celeste mesmo, só uma coisa celestial poderia ajudar Jesus, porque os seus melhores amigos, os únicos que estavam com ele, já tinham dormido. Então, ele tem ajuda. E do mesmo jeito, a gente também tem ajuda. E essa ajuda vem e está intimamente ligado àquilo que é divino, àquilo que vem do eterno. No versículo seguinte, Lucas capítulo 22, versículo 44, fala que Jesus estava tão angustiado que o suor dele começou a se transformar em gotas de sangue. Isso é uma patologia real, ela existe e ela é muito rara, ela é extremamente rara e esse fenômeno acontece quando você está passando quando o corpo humano passa por um momento de angústia, de exaltação muito grande, e aí os músculos se contraem, as veias, as artérias se contraem, os capilares se contraem, então se rompem. E aí é onde começa a meio que vazar sangue pelos poros, onde deveria sair o suor. Ou seja, um momento de angústia, apareceu, né, o socorro vindo do céu. No capítulo, deixa eu achar aqui, no capítulo 16 de João, Evangelho de João, capítulo 16, a gente também vai ver Jesus falando sobre a obra do Espírito Santo. E ele diz lá, dentre outras coisas, que o Espírito Santo nos guiaria. E é interessante a gente parar para pensar nisso e vinculando essas duas coisas para dizer o seguinte: se o Espírito Santo nos guia e nós somos diretamente influenciados por ele, tudo que acontece, e aí entra também Romanos 8, 28, tudo que acontece para nos favorecer. Acontece por um motivo. Então, se esse socorro vem, como veio para Cristo na figura do anjo, é o Espírito Santo que nos guia. É guiado pelo Espírito Santo. Então, a ajuda de Cristo, né, a ajuda celeste, ela vem tanto de forma vertical, né, do céu diretamente, com uma ação sobrenatural, um milagre sobrenatural de Cristo para as nossas vidas, a ação do Espírito Santo, como ela também pode vir na horizontal, um ser humano ajudando o outro, através da obra do Espírito Santo. Porque nós não somos bons, não existe ser humano bom. Se existe algo de bom em nós, é algo que nós herdamos de Cristo, através do Espírito Santo. Então, que nós possamos, né, aproveitar esse dia para fazer essa reflexão, para pensar que, assim como Cristo obteve ajuda, nós obtemos ajuda, a gente também pode ser ajuda para a vida de alguma pessoa. Não necessariamente alguém que está muito próximo de nós, mas às vezes alguém que, do mesmo jeito, não esperaria que eu, Bianca, ajudasse. Alguém que está um pouco distante, mas que eu tenho condições de ajudar. Isso também é obra do Espírito Santo. Isso também é Cristo, através do Espírito Santo, assim como está escrito em João capítulo 16, Jesus diz que o Espírito Santo nos ajudaria a lembrar das coisas que ele disse e nos guiaria para fazer aquilo que é do alto, que é do reino. Então, né, que nós possamos também experimentar o que é essa vontade de Deus de ajudar outra pessoa. Que a gente possa abrir os ouvidos, abrir os olhos, abrir a nossa mente, para que nós possamos entender e ser guiados por esse Espírito para ajudar outras pessoas. Porque do mesmo jeito que Cristo passou pelo Getsemane, existem pessoas diariamente passando por... Opa, travou? O que aconteceu? Voltou, gente?
caramba. Bom, vou continuar. Se travou, depois vocês... Ah, tá. Obrigada aí, mozão. Tá, então, retomando o raciocínio. Existem pessoas... Obrigada, irmã. Só da minha avó que não voltou. Se alguém puder ir lá ajudar ela, alguém que tá lá na casa dela. Tá, então vou continuar aqui normalmente, tá? Desculpa aí, gente, problemas técnicos. Programa ao vivo, é assim que funciona. Existe uma manifestação de Deus, de Cristo, que acontece na vida do homem e da mulher, na vida do ser humano, que conhece a Cristo, que conhece os princípios, os ensinamentos de Cristo. Existe uma manifestação, existe algo que vem de Deus, existe algo que é de Deus na vida dessa pessoa, fluindo através dela, quando um ser humano ajuda o outro. Era isso que Jesus estava querendo mostrar, era essa sensação, era isso que Jesus estava tentando promover naquele momento. Ele estava angustiado e ele precisava de ajuda. Então, foi mal, vó. Tururu. Então, que a gente possa também, né? Como eu disse antes e repetidas vezes, é um momento de lembrar, é um momento de trazer à memória aquilo que nós precisamos lembrar de Cristo, aquilo que Cristo nos ensinou. Então, se Cristo nos ensinou a estender a mão, é o momento de nós lembrarmos que um dia o nosso Jesus precisou de uma mão estendida e não achou. E precisou de uma manifestação celestial, porque entre os amigos, entre as pessoas que estavam próximas dele, ele não encontrou. Então, isso não é algo que pra gente, né, falar, uhul, nossa, apareceu um anjo. Só apareceu um anjo porque os homens que estavam do lado de Jesus, e tudo bem, porque cada um tem o seu limite, e Jesus mesmo fala sobre isso, mas as pessoas que estavam perto de Jesus não conseguiram ajudá-lo naquilo que ele precisava. Ó, estão falando para fechar a página ou recarregar a página, vó. Tá? Recarrega. Apesar que não adianta eu falar, né? Porque se ela travou, ela não vai me ouvir. Desculpa aí. Então, esse é um ponto de nós lembrarmos e de nós prestarmos essa solidariedade a outras pessoas. Ah, eu vou prestar solidariedade só ao irmão da minha congregação. Não, criatura. Ah, eu vou prestar solidariedade só às pessoas que são evangélicas. Não, criatura. Essa solidariedade é de Cristo para o mundo. Então você não precisa necessariamente, você não precisa, você não precisa fazer isso com alguém que é da mesma religião que você. Jesus fala sobre isso na passagem do Bom Samaritano, falando sobre o próximo. Quem é o próximo? É o que está mais perto de nós. Então, que a gente possa também, né, lembrar sobre isso. Falar sobre Getsemane é falar sobre ajuda, é falar sobre o afeto entre as pessoas. Falar sobre Getsemane é falar sobre sobre o sofrimento que antecedeu a morte de Cristo, sim, mas também é refletir em como a gente consegue aplicar isso nas nossas vidas. E nesse momento, o que eu estou querendo passar aqui para vocês é sobre isso, sobre ajuda a outro ser humano. Existem pessoas que clamam dia e noite para Deus mandar uma resposta, uma solução, e às vezes a gente pode ser essa resposta, essa solução para essa pessoa. E esse Espírito, ele nos guia, esse Espírito Santo, que, né, diz em João, capítulo 16, que nos guiaria, ele pode aparecer de forma sobrenatural na nossa vida, falando, ó, Bianca, vai ajudar o fulano de tal. Pode. Mas será que com tudo isso, com toda a Bíblia, né, a palavra revelada, será que com tudo isso a gente precisa necessariamente esperar essa manifestação totalmente divina, totalmente sobrenatural, para entender o que ele está dizendo? A gente é capaz de entender, sim, o que Cristo quer, o que esse Espírito quer, para onde ele quer nos guiar, sem essa manifestação sobrenatural. Existem casos específicos em que vai acontecer isso?
Sim, existem casos específicos em que vai acontecer isso, em que uma pessoa está precisando desesperadamente de ajuda e você é o mais próximo, mas por algum motivo, talvez porque eu particularmente sou meio lerda, eu não me toco com facilidade, o Espírito Santo fala, Bianca, presta atenção naquela pessoa. E aí a gente começa a perceber que aquela pessoa precisa de ajuda. Mas quando isso não acontece, o que nos cabe é a nossa consciência, o nosso bom senso e o que diz a Bíblia. Se a Bíblia diz que é para eu amar os outros, então eu não preciso que o Espírito Santo apareça no meu quarto e diga, Bianca, ame as pessoas, porque eu já sei disso. Se eu sei que a Bíblia está dizendo que eu preciso estender a mão, que eu preciso ajudar as pessoas, que eu preciso orar pelas pessoas, mas não só orar, eu preciso agir em favor das pessoas, então eu vou esperar os céus se abrirem no meu quarto, eu ver anjinhos voando, subindo e descendo, nuvens de fumaça, e uma voz, como o som de muitas águas, dizer, Bianca, faça o óbvio que está na Bíblia. Não, eu não preciso disso para entender. Então, mas a gente acaba esquecendo. E essa é a grande sacada. A gente acaba esquecendo. Então, esses momentos são para nós lembrarmos sobre isso. Às vezes, talvez, eu particularmente, não sei se eu tenho pensado nisso ultimamente. É que como eu estudei, eu tive que estudar para estar aqui pensando bastante nisso. Esquece, porque a gente tem os nossos problemas. E ok, tem nossos problemas, vamos fazer o quê? Mas que a gente possa lembrar sobre isso, né? E ajudar as pessoas, ajudar o nosso irmão, ajudar os nossos amigos, numa conversa. Não precisava de oração. Jesus não pediu para ninguém orar em favor dele. Jesus pediu companhia. Às vezes é só isso que as pessoas que estão ao nosso lado precisam e a gente acaba não atinando um pouco para isso. Então, que a gente possa lembrar disso também. Mas ao mesmo passo que, eu coloquei a gente na situação até agora como quem ajuda, quem estende a mão, quem está ao lado. Mas, concomitante, junto com isso, nós também passamos pelos nossos momentos de angústia. A gente também passa pelos nossos momentos os nossos momentos de estarmos angustiados, de procurar o amigo, de mandar mensagem no Zap e ninguém atender, de tentar conversar com alguém e a pessoa está ocupada, de precisar de um socorro e as pessoas que a gente acha que vai nos socorrer não nos ajudarem. E isso é inerente à vida humana. Fazer o quê? E o que eu queria dizer sobre isso é do mesmo jeito, idêntico, do mesmo jeito que aconteceu com Cristo e ele teve ajuda, de alguma forma, a gente também tem ajuda. A gente nunca passa 100% sozinho. Sempre aparece alguém. Sempre vai aparecer alguém. Se não for o seu parente, vai ser o vizinho. Se não for o vizinho, vai ser o amigo. Se não for o amigo, vai ser o colega de trabalho. Eu não faço a menor ideia de onde vai vir, mas ele vem. Às vezes a gente espera, e nós agora diretamente, estou dizendo para quem é diretamente vinculado a alguma igreja, a alguma religião. Às vezes a gente espera um socorro, um auxílio de quem é superior a nós dentro dessa religião. Às vezes a gente espera a ajuda de um líder espiritual. E às vezes esse líder espiritual não olha, não percebe. Porque ele também é humano e ele também tem os problemas dele. E, enfim, eu acho que vocês já entenderam, né? Todo mundo tá tendo problema na vida. Todo mundo tem problemas na vida. E a gente espera de uma pessoa que não vai nos ajudar. Vai ser meio óbvio dizer isso, acho que vocês também já passaram por isso, mas eu passei por uma experiência dessa. E assim, dificilmente a ajuda vem de quem a gente espera, mas ela vem de algum jeito.
se ela não vem de uma forma sobrenatural, um socorro sobrenatural de Deus, ela vem em forma humana, ela vem como gente mesmo. Ela vem de uma pessoa que a gente não espera, ela vem de alguém que está com a gente na escola, que está com a gente no trabalho, que está com a gente em casa, vizinho, de onde, não importa de onde vem. O importante é a gente entender que nos momentos de dificuldade das nossas vidas, a gente lembrar do texto e que nós não estamos sozinhos. Perceber o socorro, ele vem de algum jeito. Nem tiver que descer um anjo na tua casa, vai descer um anjo na tua casa. O que eu não acho muito bem que aconteça, porque né, temos o Espírito Santo e ele guia as pessoas. Mas se tiver que acontecer, se não tiver ninguém e tiver que aparecer um anjo na sua casa, aparece um anjo na sua casa. Mas nós não ficamos desamparados. Quando Jesus está dando as últimas instruções para os discípulos dele, e ele fala lá em João 16 sobre a obra do Consolador, sobre a obra do Espírito Santo, ele diz que nós não ficaríamos desamparados. Deu até uma tremida aí, desculpa. Nós não ficaríamos desamparados, nós não ficaríamos órfãos, que viria alguém para nos ajudar, que viria o Consolador para nos ajudar. Então, tenha isso no seu coração. Às vezes parece que o mundo está caindo e tem momentos assim, fazer o quê? É a vida, não é mesmo? Mas não desista por causa disso. Não para por causa disso. Não desiste de viver por causa disso. Não desiste de viver o que você está vivendo até agora por causa disso. Não desiste de viver o propósito por causa disso. Porque de alguma forma vem ajuda. E se não veio até agora, é porque lá no fundo a gente ainda está conseguindo levar de boa. Levar de boa, que eu digo, é tipo assim, tá ruim, tá bem ruim, mas poderia estar pior e eu ainda consigo levar a situação. Às vezes a gente pensa que não vai rolar, mas a gente, por incrível que pareça, nós somos mais fortes do que a gente pensa no momento de crise. Então, não para por causa da dificuldade. A dificuldade vem, mas ela não vem para nos parar. Ela não pode fazer com que a gente pare, com que a gente desista. Senão a gente vai viver em cima da cama, a gente vai viver isolado, a gente vai desistir de conversar com outros, porque existem pessoas que têm pensamentos diferentes e que nos ferem e que nos machucam. Então não quero mais essa vida. E é desistir até da própria vida e ir passando os dias. E deixar os dias irem passando sem nada, não é nada, entendeu? Só isso assim, perdi a alegria da vida, acabou, não quero mais saber. E por incrível que pareça, talvez você pense que não sei. Mas existem muitas pessoas dentro e fora das igrejas assim. E esse momento é o momento de nós lembrarmos de que existe o socorro, de que passar por provações é normal e de que isso não pode nos deter, não pode nos parar até o fim do nosso objetivo. Qual que é o objetivo? O objetivo de Jesus estava muito claro na mente dele. O objetivo de Cristo era a cruz, era o sacrifício em favor das nossas vidas. O objetivo de Cristo era não abrir mão dos seus ideais. O objetivo de Jesus era continuar acreditando naquilo que ele falava. E ele continuou. O Getsemane, que é a primeira parte, né, desse estudo, não foi capaz, não conseguiu deter Jesus. Jesus não parou porque estava difícil. E ele até faz oração, em Mateus fala disso, fala assim, em Lucas, em João, provavelmente fala também, de que, se der, foi até tema de música, de MPB, Pai, afasta de mim esse cálice. Então, se der para não rolar o que é para acontecer, se der para não rolar sacrifício, por favor, esse é o momento.
Se não for para rolar, se tiver uma outra alternativa, é essa hora, é esse momento. Agora, se não tiver como, se essa realmente for a vontade de Deus, então que seja feita a vontade de Deus. Esse era o objetivo de Jesus, era cumprir a vontade de Deus. E ele foi fiel ao seu propósito. E assim como Jesus, nós também temos propósitos de vida. Nossa vida existe por um motivo. A gente tem uma missão, um propósito, chama aí do que você quiser, sei lá, me veio esses nomes só agora na cabeça. Mas a gente tem um objetivo na vida. Então, que nós possamos ser fiéis a esse objetivo, mesmo com as lutas, mesmo com as dificuldades, mesmo com tudo isso que acontece, né, que vem para nos desanimar, a falta de ajuda e etc, 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 que eu tô aqui há quase meia hora falando sobre isso. Que isso não seja suficiente para nos deter, para nos parar. Nós temos um propósito, eu tenho um propósito, você tem um propósito, e se a gente colocar também em menor porte, se eu começo um curso, o meu objetivo é a formação. Então, vai ser muito difícil. Pode ser muito difícil. Eu posso ter dificuldades, eu posso, de repente, ter uma matéria que eu não entendo nada. Eu sou horrível. Mas eu não posso deixar essa matéria barrar o meu objetivo, que é a conclusão do curso. Se eu estou no emprego, ou se eu quero um emprego, eu não vou deixar as dificuldades me impedirem de conseguir aquele emprego. Agora, indo para algo muito maior, se eu tenho um propósito de vida, e a gente, né, não consegue, é muito difícil a gente olhar a vida como um todo, a gente é preso no momento, a gente parece que a nossa vida é aquilo, nunca vai sair daquilo. Se tá ruim, parece que só vai piorar. Vídeo 2019 e 2020, né? Enfim. Mas parece que é só isso, que só vai piorar, que só vai dar ruim. E a gente não consegue ver que existem momentos de maior pressão, momentos de maior dificuldade e momentos que a gente consegue vencer essas dificuldades. Cristo venceu. Ele venceu o Getsemane, ele venceu a angústia, ele cumpriu o objetivo de vida dele e ele ressuscitou. Então, ele cumpriu todas as profecias, tudo que estava escrito no Antigo Testamento sobre Cristo, ele veio e ele cumpriu. E ele foi fiel ao propósito de vida. Ele poderia falar, não, ó, chega, não quero mais, estava muito bem até aqui, muito bom, muito bem, mas eu não quero mais. Mas ele decidiu ser fiel ao propósito de vida. A gente pode não saber com tanta clareza como Cristo qual é o nosso propósito, mas a gente tem alguma intuição sobre isso. Então, que a gente possa também lembrar de que nós temos um propósito de vida e ser fiel a esse propósito. Seja ele qual for. As dificuldades, como eu posso dizer, os dissabores que a gente tem na vida, eles não podem ser maiores do que o nosso propósito maior, né? Nosso propósito de vida, nosso propósito celeste, o plano de Deus para a nossa vida. Aí a interpretação é livre, você pode chamar do que você achar melhor. Mas falar sobre Getsemane, né, para amarrar tudo e encerrar, falar sobre Getsemane não é só falar sobre dor, sofrimento, sacrifício, etc, etc, etc. A gente pode fazer como em qualquer texto bíblico, você consegue fazer isso. Você pode se colocar no texto, você pode tentar se achar no texto. Nossa, se eu tivesse nessa situação, o que faria? O que essa passagem diz sobre mim, sobre a minha vida? Como eu posso aplicar isso na minha vida? Em qualquer texto bíblico, em qualquer parte do evangelho, a gente pode fazer isso. Então, pense sobre isso. Como eu disse, essa data é uma data de recolhimento, é uma data para a gente olhar para dentro, para a gente olhar para nós e entender e tentar compreender qual é o propósito, qual é o nosso propósito de vida, o que tem me parado, o que tem me impedido de cumprir esse propósito,
em esferas menores, o que tem me feito desanimar dessa profissão? O que tem me feito desanimar dessa carreira, desse trabalho, dessa vida? O que me tem feito parar, estacionar, desistir? E aí a gente começa a refletir sobre a nossa vida e entender que todo mundo passa por isso também. E que todo mundo, em algum momento, vai ter ajuda. E se não está tendo ajuda ainda, é porque você está conseguindo levar. E quando não tiver mais como, não tiver mais jeito, quando você não tiver mais condições, quando tiver para chutar o balde, então a ajuda vem. E ela vem de alguma modo. Emocionei aqui, desculpa. Ela vem de alguma forma. A gente tem que parar de tentar brincar de Deus, sabe? De querer que as coisas aconteçam do nosso jeito, porque se não acontecer do nosso jeito não tá bom. As coisas vão acontecer. O ciclo natural da vida é esse, as coisas vão acontecer. Se outra passagem bíblica meio enfim, se Jesus disse, vai sair de um ponto e vai para o outro, então de algum jeito vai chegar no outro ponto. Se vai ter tempestade no meio do caminho, se vai ter fantasma no meio do caminho, não importa, mas vai passar. Nada é para sempre, né? Não existe bem que dure para sempre, nem mal também, eu esqueci como é o ditado, mas vocês entenderam. Não existe momento, angústia que dure para sempre. Mas a gente tende a pensar que sim. E aí a gente para. E aí não muda. Por quê? Porque a gente para. A gente precisa continuar. Se Jesus falasse, se jogasse no chão do jardim e começasse a chorar e espernear, a história teria acabado ali. E nada do que a morte de Cristo representou, seja, se você quiser pensar historicamente ou religiosamente, nada do que a morte de Cristo e a ressurreição de Jesus representou faria sentido, teria propósito, porque não existiria. Mas o Getsemane, ele foi só o ponto inicial do desfecho da obra que Cristo veio fazer na Terra. Assim como talvez esse momento que nós estamos passando seja só o passo inicial, o primeiro passo que está nos preparando para alcançar o nosso objetivo. O objetivo de Cristo, ele tinha muito claro na mente dele, e era a restauração dessa duelo entre Deus e o homem, através do sacrifício da cruz. E ele foi fiel a isso, e até hoje, ele colhe os frutos disso. Hoje nós temos acesso a Deus, hoje nós temos acesso ao Espírito Santo por causa da obra de Cristo. E talvez, existam pessoas, ou daqui 10 anos, daqui 20 anos, existam pessoas que consigam se aproximar de Deus porque vão se espelhar na nossa história. Talvez vão existir pessoas que vão se aproximar da obra de Cristo, ou que vão se espelhar em você, na sua profissão, na sua carreira, no seu trabalho, no seu jeito de ser, porque você não desistiu. Então, o Getsemane também serve para nos lembrar de que o sofrimento, ele tem um fim, de que toda dor é por enquanto, de que as coisas, elas passam e existe um ciclo natural da vida, existe um jeito das coisas acontecerem, existe, né, essa linha, esse linear, e de que as coisas vão acontecer. Tô sendo bem repetitiva, que é para entrar na cabeça de vocês. Não desistam porque tá difícil, porque tá ruim, porque pode ficar pior. Porque mesmo que fique pior, uma hora melhora. É isso. É isso. E se a gente não pensa desse jeito, a gente enlouquece. Mas a realidade é essa.
né? Existem outros textos bíblicos para embasar isso que eu tô dizendo, mas não vem ao caso agora. Mas não desista porque tá difícil. Pensa nisso. Quando quiser desistir, é o momento de parar e de refletir e de lembrar dos motivos que te trouxeram até esse ponto. E eu garanto para você que você vai encontrar muitos motivos para continuar nessa caminhada. Seja ela, enfim, nessas áreas que eu falei, ou como um todo, como um propósito de vida. Então é isso, gente. Vamos encerrar, acabar por aqui. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa sobre a passagem que vocês queriam ouvir e que eu não falei? Vocês podem falar aí que eu tento responder, significar alguma coisa que vocês queiram. Pergunta, gente. É isso aí, Yasmin. Alguém? Mais alguém quer falar alguma coisa? Dúvidas, frustrações, angústias, questionamentos? Não? Não sei pra onde eu olho. Gente, então é isso. Amanhã vai ter sequência, né? Essa série é uma série de 3 estudos, de 3 mensagens, sei lá, chama do que você quiser. Hoje a gente falou de Getsemane. Amanhã, às 7h30, no perfil do Bruno, meu marido, vai ter a continuação sobre isso. Vai falar sobre a crucificação em si. E no domingo, às 18 horas, eu acho que é isso, no perfil do meu pai, Marco Cícero, vai ter a última live que vai falar sobre a ressurreição. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. E é isso aí, Bruno. Até os próximos posts, os próximos episódios, enfim. Valeu, galera. Obrigada aí por quem assistiu, por quem se interessou. Alguém quer falar alguma coisa mais? Não? Ah, obrigada, cunhada. Então é isso, gente. Tchau. Até amanhã. Espero vocês amanhã. E falou!